Olá, Olá, pessoal. Bom dia para vocês, tudo bem? hoje é 1º de maio aqui na Romênia. Estamos a caminho da estação do metrô Precisei, indo para o Museu Dimitri Gusti, o Museu da Aldeia. Um dos 7 museus a céu aberto aqui na Europa. Quando chegar perto do museu, a gente comenta mais a respeito dele. Isso, parece ser bem bacana. Você já viu quanto que é para entrar nesse museu, amor? Ah, não vi, A esqueci. gente vai ficar sabendo lá. É, Mas hoje também é feriado aqui, né? Basicamente, o Dia do Trabalho é um feriado mundial, mas a gente está se aproximando também, é importante falar uma curiosidade, do principal feriado aqui da Romênia, que é a Páscoa. A Páscoa, por a Romênia ser um país majoritariamente ortodoxo, é importante dizer que o ortodoxo não é católico, é cristão, mas não é católico. A Páscoa deles é no dia 5 de maio, então é um feriado muito importante, vai ser agora domingo, e a gente tem 4 dias aí de feriado. E pelo que nós vimos aqui, ele é bastante seguido pela população de verdade. maneira geral, porque várias coisas fecham, né, nesses dias. Então a gente tem aí shoppings fechando, lojas maiores como a IKEA, né? Não tem muito ovo de Páscoa, mas tem alguns pouquinhos nos mercados, né? Tem uma tradição muito legal, Do lado ali que tem as pessoas chegando. uma curiosidade, uma tradição muito legal é que a gente já viu isso no Brasil, mas a gente não consegue filmar ainda com gente passando de maneira tão E olhando natural pra gente. assim, e olhando pra gente. Mas tem aqueles ovos coloridos. Não sei se em todo o Brasil, não sei se em outras partes do Brasil, mas eu sei que em Curitiba tem, né? Poucos, a gente vê alguns por conta da Polônia, né? Tem uma pequena parte de poloneses da Ucrânia também. Então, a gente vai pesquisar a respeito disso ainda, mas imagino que seja por conta da Páscoa ortodoxa, porque aqui também tem os ovos coloridos, a gente viu em vários mercados aqui. Mas por que que a Páscoa, o feriado da Páscoa, né, é num dia diferente? Porque, na verdade, as igrejas, né, as duas igrejas, a católica e a ortodoxa, se baseiam em calendários diferentes para calcular esses feriados. A ortodoxa se baseia no calendário juliano e a católica no calendário gregoriano. E, na verdade, lendo e pesquisando, o calendário gregoriano se originou do calendário romano. É, Mundialmente e de maneira ocidental, né, obviamente, essas duas igrejas seguem os dois calendários diferentes, né? A igreja ortodoxa segue o calendário juliano, a católica o calendário gregoriano. Não existem muitas diferenças entre eles, a não ser a forma de calcular ali o ano bissexto e algumas outras pequenas questões ali que eu não vou me aprofundar, porque senão eu vou ficar aqui Sim. falando a respeito disso bastante tempo, mas basicamente é isso que muda. E o calendário juliano foi criado pelo imperador, né, pelo Do Romano. ditador Júlio César, né, há muito tempo. E depois o Papa Gregório XII, se eu não me engano, fundou o calendário gregoriano. Ele foi aceito por boa parte aí dos católicos, mas alguns outros não aceitaram, então por isso que tem essa divisão. E o feriado aqui da Páscoa, ele dura 4 dias, né? Então a gente tem sexta, sábado, domingo e segunda, né? A Easter Monday é inclusive feriado em outros lugares do mundo também, não só aqui, né? Comemorado bastante esse feriado de Páscoa, não em países majoritariamente ortodoxos também. Por exemplo, no Canadá, a gente tinha o feriado da Páscoa na segunda-feira também. Então era sexta, sábado, domingo e Ah, segunda. verdade. Também, pessoal, aproveitando que a gente vai sair hoje, né? O feriado, o dia que tá bonito, tá meio friozinho, mas falar um pouquinho para vocês a respeito do sistema de transporte público aqui da Romênia. Assim como quase todos os países da Europa, é um país que tem um sistema de transporte muito bacana, público, né? É incentivado, inclusive muitas pessoas usam, embora aqui a gente tenha um trânsito bem caótico, mas tem 3 meios de se locomover pela cidade por meio do transporte público. Uma é o bonde, né? Que no Brasil também tem, a gente viu que parece que em Santos e no Rio de Janeiro também tem, que é o veículo leve sobre Trump? trilhos, né? Mas no mundo ele é chamado aí de tram, né? A gente tem o metrô, né, subterrâneo, obviamente, underground, e a gente tem os ônibus.
Então, são esses 3 sistemas de transporte, né? Super bacanas, assim, super bem cuidados, tá? Claro que em alguns, principalmente no tram, a gente tem alguns vagões, né, alguns trens, alguns carros, né, veículos desse transporte que são ainda um pouco Mais antigos, antigos, da época ali do domínio da União Soviética, então mais velhos. Os mais novos são bem bonitos, né? Os mais Bem novos são bem modernos. bonitos, são super bem cuidados e uma coisa interessante também é que o transporte é barato aqui, né? Custa 3 lei. O sistema de tram e ônibus, ele é integrado. Então, se você paga um, né, o 3 lei dá mais ou menos ali R$ 3,30, né? Sempre 10% a mais, né, em real. Mas se você paga um, você pode utilizar ele por 2 horas. Então, você pagou e eles aceitam um cartão de crédito, aceitam ali você tap, né? Fazer o tap ali do cartão. Não precisa comprar outro cartão, qualquer coisa assim. Tem as maquininhas Existe, internas tem as nos trams, máquinas nos também para ônibus. comprar, mas existe também o ticket mensal e etc. A gente não compra aqui porque a gente não anda tanto assim de transporte coletivo, então para a gente não compensa. Mas para quem anda todo dia. E tem o metrô, que é o mesmo preço também, mas ele não é integrado a esses outros 2 É outra transportes. Então você companhia, né? precisa, Outra é outra companhia de companhia. transporte. Você precisa comprar o ticket também custa 3 lei, independentemente da distância, né? Então, se você, por exemplo, para atravessar a cidade vai custar 3 leis, se você andar 2 estações, vai custar 3 lei também. Mas é um sistema bem legal, um sistema bem bacana, limpo, né? É importante falar também que é uma cidade bastante segura, Verdade. bem protegida, não tem assim aquela coisa de ter tanta polícia na rua e tal, mas em momento nenhum aqui a gente se sentiu de alguma maneira aí, né, tem alguém olhando e Alguém seguindo. seguindo, o pessoal anda com o celular em tudo quanto é lugar e É. tal. Eu sei que a gente acaba, né, por já ter inclusive morado em outros países, acaba considerando isso normal, achando isso normal, né, em países da Europa, em países da América do Norte, mas a gente sabe que isso não é. Então a gente acaba acostumando com isso quando a gente está nesses outros países, mas a gente sabe que é um diferencial muito grande e é uma tranquilidade muito grande poder viver dessa forma. Importante falar, vou falar alto para, né, pegar o som bem na câmera, mas a Europa, de maneira geral, tem muitos parques, né, muitas praças, muitos espaços ao ar livre, e esse é um deles. A gente nem sabia que era tão bonito assim, mas já que precisamos passar por ele para ir ao museu, a gente tá filmando. E sempre tem um parque bonito, um espaço muito bonito para você passar. E agora você pode ver que a grama tá um pouco alta aqui e tal, mas provavelmente eles já vão cortar, já vão fazer manutenção, porque está entrando na primavera e todo mundo sai, né? Todo mundo vai para a rua. Final de semana a gente saiu também, caiu num festival de comida de rua, bem legal, assim, tal. Então já está todo mundo saindo, já está todo mundo aproveitando o clima. Esse é o Parque Erastral. É um parque enorme. Inclusive tem o museu da aldeia que estamos indo dentro desse parque. O museu, céu aberto, tem 100 mil metros quadrados e o museu fica dentro do parque. Esse parque, pelo que eu li, tem um lago aqui em alguma parte que ele é muito utilizado para até alugar de barcos, assim, para andar no parque durante o verão. E no inverno, o lago congela, então tem partes dele que é possível patinar. É um parque muito bonito mesmo. A título de curiosidade também, isso foi meu marido que disse, eu não sabia que o museu era grande, mas eu não sabia. O maior museu ao céu aberto do mundo fica no Brasil, em Otim, em Minas. Verdade. Não conhecemos, fica a 90 quilômetros de Belo Horizonte, né? Aliás, conheço essa região de Minas que é sensacional. Ouro Preto, Inhotim, São João del Rei, A gente não Tiradentes. conheceu Inhotim, mas a gente conheceu São João del Rei, Ouro Preto e Tiradentes. Não tivemos tempo de ir para Inhotim na época, mas a gente quer ter tempo, quer ainda ter oportunidade. A região de Minas é incrível. Na verdade,
se a gente fizesse aqui, mas não dá pra reto aqui. Reto? Aqui. Tá fechado. Aí, aqui no parque tem uma curiosidade. A placa aqui em homenagem ao Michael Jackson. Michael Jackson foi o primeiro artista aí de grande calibre internacional a vir se apresentar na Romênia após o fim da ditadura, em 1989. Michael Jackson veio em 1992 fazer um show aqui que ficou muito marcado, aí ajudando na abertura do país, né? Então tem essa placa aqui em homenagem a ele aqui no Parque Erastral. Next year, she studied English. So Bom, a gente vai mostrar para vocês uma casa aqui, portas abertas, né? Tem ali uma corrente ali, uma espécie de corda para você não entrar, mas você consegue ver. E em algumas outras casas você consegue sim entrar, né? Esse é o Museu da Vila e tem, enfim, várias casas e edificações. Essa, por exemplo, que a gente vai mostrar para vocês por dentro, é uma casa de 1927 e pela sua descrição Casa aqui, original, né? é isso, uma casa original, e pela sua descrição, ela era pertencente a uma família rica, né? E mostrou aí, sua arquitetura mostra a transição do rural para o urbano, né? Então, ela tem móveis aí um pouco mais urbanos nesse estilo de transição aí. Qual é a ideia por trás da criação desse museu? Então, pelo que eu li, tinha aquelas feiras universais que tinham na Europa, feiras bastante famosas, né? E no final do século XIX, teve uma feira em Paris e algumas pessoas aqui da Romênia ficaram entusiasmadas em criar um museu a céu aberto mostrando a arquitetura do interior da Romênia. E eu não li que foi baseado no museu que já tem em Estocolmo desde 1891, mas pode ser. A ideia maturou, demorou para acontecer, até que o rei Carlos I, aqui da Romênia, utilizou sua fundação e financiou a construção do museu. Então ele demorou 10 anos para ser inaugurado, e quando da sua inauguração, desde então está aberto. Ele passou pelo período da ditadura comunista. O Nicolau Ceausescu tentou muito derrubar isso daqui, porque ele queria urbanizar tudo. Mas teve um curador, um diretor do museu, que insistiu fortemente para que não acontecesse nada com esse local. Então, obviamente, já passou por algumas renovações e é um museu muito legal, vale muito a pena. A entrada custou 30 lei, tá? Isso dá aí uns R$ 33 por pessoa, e tem meia entrada para estudante, para aposentado. Mas eu e Érico, a gente ainda não está, já saiu de um há muito tempo e ainda não está no outro, e vale bastante a pena. Uma coisa interessante de se falar a respeito desse museu é que ele é bem a construção mesmo de uma vila, né? O Museu da Vila, ele é gigantesco, enorme. A gente vai filmar
pedaços aqui, né? Mas, por exemplo, ele tem, além das casas, né, datadas do século XIX, do século XX, a gente não viu nenhuma mais antiga ainda, mas vamos ver. Ele tem, assim, as reconstruções de vilas mesmo, né? Por exemplo, aqui parece um espaço de discurso, de avisos, de praça, né? O que tínhamos anteriormente. Aqui, por exemplo, a gente tem o que se define como um salão de dança, né? Colorido. Isso, salão de festas assim da vila, né? Um salão de igreja, vamos lá. Mas ele é bem bonito, assim, tem uma arquitetura diferente. Eu não vou saber qual é o estilo, mas ele é de 1928 e colorido, bem detalhado, bem bacana, bem legal, super interessante de conhecer. Acabei de falar que não tínhamos construções mais antigas, acabamos de inventar. Vocês podem ver que o dia tá bem bonito, ó. O avião atrapalhando, a gente... Helicóptero. A gente promete que a gente vai comprar um microfone. Vou fazer meu marido abrir a mão. Pão duro, gente, pão duro. Não é assim, não, deixa eu controlar. Pão duro é o nome disso. Mas essa aqui é uma igreja do século XVIII, né? É uma igreja de madeira. A gente filmou ali. A original tinha uma cruz, né, no jardim, e obviamente eles fizeram uma réplica da cruz ali. Mas a igreja em si é a igreja original. E trouxeram, né, para cá. Então tem aí toda uma história que a gente vai mostrar ali dentro para vocês. Não dá para mostrar dentro, mas a gente consegue ver aqui ao redor e ver também ali que, né, como a igreja tinha aí o seu cemitério, né? Então tá fechado ali, mas tem aqui, ó, a planta, né, da igreja, né? E aqui atrás a gente tem a reconstrução do cemitério, né? Obviamente isso aqui não é um cemitério, mas é a reconstrução dele. Essa é uma parte aqui do museu que fala bastante a respeito do que nós conhecemos, né, no Ocidente como ciganos. Uhum. Mas aqui para eles a palavra é Roma, né? Então fala um pouco dos costumes da vida, né, do dia a dia, dos rituais, batismo, morte, casamento. Mostra alguns materiais, algumas coisas aqui. Depois a gente conta um pouco mais a respeito dos costumes aqui. Também ocorreu um outro holocausto durante a Segunda Guerra que pouco é falado, né? Que é o holocausto do povo cigano. Tem uma informação ali embaixo, a gente vai dar uma olhada também. Isso. Um detalhe um pouco mórbido, mas era comum, né? O aprisionamento e maltrato de ursos, né? Nas épocas anteriores aí. E aí eles utilizavam a pele, a roupa, enfim.
Sim. Bem diferente, né? Isso. Casa construída abaixo do chão. É uma casa meio que semi-enterrada, né? É, e a gente não vai nem entrar lá de novo, porque a iluminação é bem ruim. Eles não vão conseguir ver nada. Mas olha o teto quase no chão, né? E olha, gente, a saída do museu, né? A gente vai voltar por ele, porque tem uma parte que a gente ainda não viu. Mas a saída do museu dá aqui no lago, lindo. E segundo a pessoa que estava vendendo os ingressos, também tem um Hard Rock Café aqui pra frente, que daqui a pouco a gente vai lá também. Não no Hard Rock, porque particularmente a gente não é muito fã, mas vamos ali por fora para mostrar aqui também no vídeo. A gente saiu do museu e veio um pouquinho para frente do Hard Rock Café, que a gente ainda não filmou, mas a gente vai. E a gente se arrependeu amargamente, porque isso aqui a gente ainda não tinha mostrado, mas é uma comida bem típica daqui, que é o miti. Ele nada mais é do que... Não tem um gosto parecido com kafta, não tem um gosto parecido com bolinho de carne, mas é uma mistura de carnes ali, feita grelhada, né, feita na churrasqueira. Eles servem com mostarda e pão. E por isso tudo aqui a gente pagou R$38, basicamente. E como estávamos com fome, dentro do museu, comemos um negócio, um prato de frios, assim, minúsculo, minúsculo. Mais uma cerveja e pagamos R$120. Então assim, existem lugares de turista em todo quanto é lugar, né? A gente tem que cuidar com isso, mas há quase 2 meses que a gente está aqui na Romênia, o primeiro lugar que aconteceu isso foi ali. Então, olha o Meat. É uma delícia, gente, sério. Segunda vez que a gente come, muito bom. A terceira a gente comeu em casa também. E tá rolando uma feirinha aqui. Levaram 1 quilograma. E de repente o tempo virou. E os jacuzzi aqui saíram de camiseta hoje, porque a previsão do tempo diz que ia fazer 20 graus, né? Até parece que tá 20, mas tá um vento gelado, acho que deve estar uns 15 agora. E aqui é o Hard Rock Café. Aqui, né? Vocês podem ver. Como eu falei nas nossas viagens, eu e o Érico já fomos em alguns, acho que em 2 ou 3, né? Hard Não é muito Rocks. fã, né? A gente não é muito fã, porque a gente tem nada contra, tá? Quem A gente gosta gosta de de... experimentar comida local, Exato, então a gente é da filosofia de que se você tá em Roma, coma como os romanos, né? Fazer Então, um parênteses, contar um negócio aqui, que quando a gente tava em Hanoi, no Vietnã,
Uma vez a gente viu o McDonald's no último dia e salvou, né? Sim, Porque sim. o Vietnã é muito legal de conhecer, mas tem ali umas questões de higiene que é meio complicado. É. É muito legal, e a gente comeu também comida local no Pô, Vietnã sim, sim. na verdade a gente comeu muita comida na Ásia, né? A gente morou na Ásia, ficou na Ásia ali uns quase 4 meses, né? Uhum. Mas a questão da Ásia, para o nosso ponto de vista, né? Diga-se de passagem muito claro isso, no nosso ponto de vista, para o nosso gosto, né? A comida asiática é maravilhosa, eu e o Érico gostamos bastante, mas não é algo que o nosso paladar, particularmente, está preparado para comer todos os dias, né? A gente gosta da comida com sal, né? Não que a comida asiática não tenha sal, mas ela tem o umami, né? Ela tem sabores muito agridoces e muito distintos, então Principalmente a tailandesa, né? é, Que ela é muito gostosa, muito saborosa, mas realmente tem esse umami que uma hora, mesmo para nós dois, né? é Acabou isso. cansando um pouco, né? Enjoa um Falta do pouco, sal. né? A falta do sal. Então, quando nós estávamos na Tailândia, algo que nós comíamos com muito gosto, que é bizarro, na verdade, era Pringles. Porque a gente não gosta de Pringles, né? Normalmente, assim, não é algo que a gente compre para comer. Mas na Tailândia a gente comprava e comia porque falava assim, nossa, sal, né? A Pringles é a melhor do mundo, mas na verdade é o sal, né? Obviamente que eles estão acostumados e têm um paladar voltado para a comida deles, né? Para pimenta, para o A gente umami, comeu para o agridoce, muita né? comida boa, né? Mas muita comida boa, exatamente. Bate-pau, os mais tradicionais, né? Mas a gente evita, né, de maneira geral, estar no país e comer comidas de rede, né? Por exemplo, McDonald's ou Burger King ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Não que a gente nunca come, Eu sou um fã de né? hambúrguer, então eu gosto de comer um hambúrguer local. Já comeu? Já comemos, né? E a gente já comeu, inclusive, no McDonald's aqui também, porque não tinha outra opção naquele momento, estávamos com fome e era aquilo que tinha. Aqui tem um monte de estátua de cabeça. A gente já vai ver Olha o que são essas elas cabeças. são. Bem feita, né? São as rostos e figuras conhecidas, obviamente, muito bem feitas. Esse aqui, por exemplo. Não vou saber quem era a pessoa. Não, tá o porque- nome ali, ó. Sikolinder Timans. Pois é, mas Ah, dá tá tudo pra, em. Tá em romeno, mas dá pra entender mais ou menos. entender. Foi ministro do governo E ele holandês. reestruturou a política agrícola. Ah, a política econômica na Europa, presidente da Comissão Europeia. A gente não sabe ler romeno, mas acho que quase metade do que está escrito a gente consegue entender, assim, porque a língua romena ela tem origem latina, né? Então ela tem algumas coisas que lembram, apesar de que quando o pessoal fala, ela parece uma mistura de italiano com russo, aí a gente não consegue entender nada o pessoal falando. Quase nada, né? É. Esse aqui foi um ministro do exterior. Ah, então acho que esse aqui deve ser Na verdade, pela dedução, e é isso mesmo, a praça é homenagem à União Europeia, né? A bandeira da União Europeia ali. Exato. É algo muito importante de se falar é que os romenos têm muito, muito, muito orgulho de fazer parte da União Europeia, né? Verdade? Onde você vê bandeira da Romênia, você vê também bandeira da União Europeia. Então, eles têm muito orgulho disso. E deixa eu ir um pouco mais perto, porque senão o som não vai sair, né? Que meu marido pão duro ainda não comprou um microfone. Mas eles também, eu acho que eles poderiam ser muito mais orgulhosos do que eles construíram, né? Nesses 35 anos aí pós-regime soviético, né? E eles têm muito orgulho da União Europeia, muito orgulho do país, poderiam ter mais, na minha opinião, porque é um país muito, muito, muito bonito. E também eles gostam, né? Na verdade, ao contrário, tenho aí um asco aí a respeito do domínio da União Soviética e todo o regime comunista. Quanto a isso, não é só a Romênia que tem isso, né? Essa Polônia. restrição forte contra a Rússia, né? A Polônia, a República Tcheca. A grande maioria aqui do leste europeu, eles realmente não têm
menor vontade de cair sobre o jugo russo e voltar para essa esfera de influência, né? Porque a esfera de influência não foi somente ali no período comunista em si. No século XIX também, aí ocorreram várias guerras e várias alianças e várias traições e um dominando o território do outro. Então também eles não têm nenhum interesse nesse convívio mais próximo político nesse sentido com a Rússia, do jeito que é a política hoje em dia da Rússia, né? E algo importante de se mencionar historicamente também é que eu sempre falo que, sendo jornalista, inclusive, sempre falo que nem tudo é 100% bom ou 100% ruim. Mas algo importante de se mencionar é que logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, o comunismo, a dominação ali da União Soviética nesses países, ela teve um período muito bom economicamente para os países, né? Do ponto de vista econômico, não estou dizendo que foi 100% bom, né? Mas com o passar do tempo, os ditadores começaram a ter um culto muito grande, foi o que aconteceu na Romênia, inclusive, a eles próprios, né? Que tem um nome para isso, eu esqueci, tá na ponta Outra da língua. personalidade. Culto à personalidade, desculpa. Isso aconteceu porque eles começaram a se aproximar muito de outros ditadores, né, como a Coreia do Norte, como a própria Rússia, e começaram a ter um regime de fato muito complicado aqui, que é um regime parecido com o que hoje a gente tem em Cuba, né, que tinha inclusive carteira de alimento, indo Controle, né? aqui nos museus comunistas, dá para entender bastante desse período, que, por exemplo, você tinha direito somente a 5 ovos no mês, a um regime extremamente autoritário, extremamente restritivo. Se você pra tem população. interesse nesse assunto, nosso vídeo anterior, nós Isso. estivemos em Brasov e no Museu do Comunismo também. Muito legal. Exato. Você que lembra, amor, que eu não lembro muito bem das informações do Arco do Triunfo. Quando é que ele foi construído? Então, esse Arco do Triunfo eu tava lendo agora. Esse Arco do Triunfo tem 3 versões. A primeira foi construída às pressas em 1878, de madeira, para festejar a chegada do exército que conseguiu a liberdade da Romênia do Império Turco Otomano. A segunda versão foi feita em 1922 para comemorar a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial. E após isso, esse arco foi demolido na segunda versão. E a nova versão, em 1935, a nova versão, que é essa que a gente acho que está aparecendo na câmera agora, ao fundo, foi inaugurada em 1936. Mesmo ano da inauguração aqui do Museu Dmitry Gust, então é um ano agitado de inaugurações aqui em Bucareste. Esse arco, ele foi construído por um arquiteto famoso aqui na Romênia, que eu não vou lembrar o nome agora. E ele tem várias peças assim, decorativas, várias estátuas pensadas aqui para tradições romênias, significados aqui para a Romênia de vários artistas locais. E também esse arco é utilizado todo 1º de dezembro, ali, que é o Dia Nacional da Romênia. Então há um desfile, e esse desfile ele passa ali através do arco. É um arco bastante bonito. A base dele tem 27 metros até a altura, né? Então tem 27 metros da base até a altura. É um arco bem menor que o arco na França, mas ele é muito bonito também. Ele fica bem próximo ao museu que nós estávamos. Mais ou menos ficam na mesma região, né? Mas fica bem próximo por conta do parque, né? Então, basicamente, o parque começa aqui no Arco do Triunfo e tem uma área bem grande de parque, enfim, a gente mostrou ali nos vídeos, né? Tem rio, tem festival de comida, tem o Hard Rock Café, tem uma série de praças e monumentos dentro desse parque. O museu também fica dentro do parque e o Arco do Triunfo na saída, assim, na saída ou entrada, dependendo do ponto de vista do parque.
A gente já mostrou um pouquinho a outra vez aqui, e o nome do arquiteto é Petri Antonescu. Acabei de ler isso. Mas a gente resolveu vir hoje, ver se a gente conseguia ver aberto, mas não está aberto, né? Está fechado. E aqui essa região do arco, ela é bem bonita. O Romeno gosta de buzina, tá? Então não liguem não o barulho do trânsito. Eu já falei num vídeo, mas eu vou falar de novo. A gente não acha o trânsito tão caótico porque a gente estava, né, até pouco tempo atrás morando na Ásia. E quando a gente fala de trânsito na Ásia, principalmente na Tailândia, no Vietnã, a gente não consegue encontrar nada mais caótico que aquilo, eu acho, né? A não ser, obviamente, na Índia, né, em alguns países mais populosos. Mas o trânsito é caótico para um padrão Europa, né? É bem caótico, porque o que acontece? Os carros podem virar à esquerda e à direita em qualquer cruzamento, então sempre fica meio que uma zona. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Obrigada por ter assistido. Curte, compartilha, se inscreve no canal.